Educação, música e informação. Gruppencast da UERGS. Bate-papo de qualidade. Série Música na Infância. Olá! Está começando o Gruppencast, o programa de podcast do Grupo de Pesquisa Educação Musical em Diferentes Tempos e Espaços, registrado no CNPq, vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e coordenado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbüttel. O tema desta série do Gruppencast é a música na infância, e a cada programa conversaremos com um convidado especial sobre o tema. Eu sou Graziela Felício, mestranda do mestrado profissional em educação da UERGS, e hoje é com muita alegria que eu entrevisto a querida professora doutora Angelita Bruck. Ela é professora adjunta da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, é diretora do Centro de Musicalização Integrado da Universidade Federal de Minas Gerais também, editora da revista Música na Educação Básica e da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, e idealizadora do Grupo Bambulha Música da Infância. Doutora em 2013 e mestre em 2009 em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, com estágio de doutorado sanduíche no exterior em 2012 pela University of Southern California, em Los Angeles, Estados Unidos, e é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Música, Cognição e Desenvolvimento Humano. Minha querida, muito obrigada pelo aceite. Sabemos da correria, sabemos de tantas coisas para dar conta, né? Mas também sabemos da sua disponibilidade em contribuir, né? A sua generosidade em estar sempre divulgando trabalhos e melhorando, né? Trazendo melhorias para os nossos estudos em educação musical. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Graziela, obrigada por ter me apresentado, obrigada pelo convite. Eu sou Angelita Bruck, como a Graziela falou, queria saudar também todos os ouvintes que estão aqui, os ouvintes desse podcast, dessa série tão maravilhosa, a série Música na Infância. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com ele e alguns pensamentos que eu venho trazendo aí ao longo dessa trajetória. Bom, e para início então, né, nós estamos na série Música na Infância e a gente que acompanha o seu trabalho, as suas palestras, publicações acerca da educação musical, a gente percebe, nota sim, que a primeira infância é o seu foco de estudo. Qual seria a importância da educação musical nessa etapa da vida e que benefícios ela pode trazer? A gente já começa assim de cara com essa pergunta tão importante, né? Tem a ver com a nossa série, com tudo e com o seu trabalho que você apresenta, né? Então, qual a importância, né? Quais os benefícios da educação musical na infância, né? Nessa educação infantil? Sim, a educação musical infantil, ela vem fazendo parte da minha vida desde a minha formação, né? Na graduação, né? Então fez parte durante todo aí esse trajeto, né? Começando na graduação, passando pelo mestrado, pelo doutorado e agora na minha atuação profissional aqui na UFMG. Então, desde 2003, fazem 20 anos, né? Que eu tô assim na sala de aula com as crianças e também produzindo músicas para crianças, né, a partir de projetos de grupos musicais mesmo, né? Bom, você perguntou qual a importância da educação musical nessa etapa da vida e que benefícios ela pode trazer, né? É assim, a música, ela entra na vida das crianças muito cedo, né? Ela, antes mesmo da criança nascer, ela já tá, né, com o aparelho auditivo dela formado ainda na gestação e ela já reage aos sons externos, né? Então a música ela se faz presente antes mesmo do nascimento, né? Então vão ter estudos aí da psicologia, né, da psicologia da música, dos estudos do desenvolvimento humano, que vão apontar aí que as crianças
muito pequenas lembram, né, de músicas que ouviam durante a gestação, ou que elas percebem mudanças numa escala que às vezes nem os adultos conseguem perceber. Então a gente vê aí que a criança ela é ouvinte desde muito cedo, né? E a música ela acaba chegando por diversos espaços, né? A Beatriz Hilary traz isso, os espaços de participação musical. Ela aponta 4 espaços, que é a casa, né, a família, o ambiente familiar dessa criança. Então a gente costuma até dizer que os pais são os primeiros educadores musicais dos seus filhos, não é? Porque eles trazem ali todo o repertório que eles gostam, né? É muito comum que quando a criança nasce, os recém-nascidos, né, o adulto pegue sua criança, o seu cuidador pegue a criança, né, a mãe, o pai, a avó, enfim, todo mundo que está ali naquele ambiente, cante para ela, né, uma canção de ninar, depois vem as canções de brincar e as canções que os adultos cantam junto com as crianças. Enfim, a música ela vai habitar esse espaço, né, do ambiente familiar. Um segundo espaço que ela coloca são os espaços educacionais, que talvez seja esse espaço da aula de música, né, seja o espaço da escola, enfim, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Outro espaço que ela coloca são os espaços comunitários, né? Ou seja, onde que, né, se a criança ela participa de algum grupo religioso, né, se participa de manifestações culturais, de repente a família é imersa numa manifestação cultural, ou está sempre levando a criança para espaços onde tem música, então a música também habita nesses espaços, né? E um outro espaço que nos invade cada dia mais, que são os espaços midiáticos, não é? Então a gente tem né, nas nossas mãos um dispositivo que nos traz música de uma forma muito facilitada, né? Que são os celulares, as plataformas de streaming, YouTube, tá tudo assim muito fácil esse acesso, né? E a televisão, certamente, a televisão, os tablets, enfim. Se a gente pensar na realidade mesmo que tem acontecido, é exatamente isso. As crianças elas estão expostas a essa invasão midiática, digamos assim. Então elas estão o tempo inteiro em contato com a música, né? Inclusive as músicas que os adultos vão colocar para as crianças, né? Que eles vão ter essa preocupação de colocar a música para ouvir com a criança, tanto quanto as músicas que os cuidadores, que os adultos, que todas as pessoas que rodeiam aquela criança escutam, né? Porque, como diz Schaeffer, nós não temos pálpebras nos nossos ouvidos, né? Então a gente escuta aquilo que está ao nosso redor, né? As crianças têm contato com a música que o vizinho escuta, né? Tem contato com o carro de som que passa, enfim, é uma infinidade de sons e de músicas que permeiam ali o universo da criança. Mas a tua pergunta ela foi relacionada às aulas de música, né? A educação musical nessa etapa da vida. Então, o que a gente faz numa aula de musicalização para as crianças, né? Primeiramente, eu acho que o objetivo primário é sim poder ter um espaço de fruição musical, um espaço onde a criança possa ouvir música, se divertir com música e ter experiências musicais diferenciadas, talvez, né, de outros espaços. Então, a gente propõe atividades que vão, né, sustentar essa fruição, mas que também vão trazer outras experiências, né? Então a gente vai trazer sempre muita corporeidade da criança, né? Ela vai poder, enfim, reagir às músicas corporalmente, tanto no momento em que a gente leva propostas de movimento, quanto naturalmente a criança ela reage, né, corporalmente ao que ela ouve. É muito comum a gente ouvir isso, né? Que a criança, eu coloquei uma música, ela começou a bater palma e começou a dançar. Então a criança, ela reage muito à música, né? Numa aula de musicalização, a gente também vai levar atividades
que propõem, por exemplo, a manipulação de instrumentos musicais, né, a manipulação de objetos sonoros ou objetos visuais, mas que vão ali também ajudar, se você for pensar, nesse desenvolvimento motor da criança. Então, a gente vê que a música, ela desenvolve sim vários benefícios além da música por si só, né? Então a gente vê que a criança, ela tá tendo um desenvolvimento ali no grupo que é social, tem esse desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da atenção, o desenvolvimento da memória, né? O desenvolvimento da coordenação motora, da sua lateralidade, enfim, a gente vê várias coisas acontecendo, né? Várias competências sendo desenvolvidas na aula de música, né, através dessas experiências musicais, né, que a gente propõe. Então, a importância da educação musical nessa etapa da vida é que a criança ela possa ter essas experiências diferentes e que ela possa poder vivenciar a música, né, de formas diferentes, não apenas lá, mas fora da aula de música também. A gente costuma até dizer que os pais, eles acabam, né, aprendendo o repertório, tanto o repertório de música quanto o repertório de tipos de brincadeiras, de atividades, e acabam levando também para o ambiente familiar, né? Então, uma coisa importante também que eu acho falar sobre isso é que a gente na aula de música, às vezes, né, eu acho que a gente tem esse objetivo, né, principal de levar experiências que as crianças não vão vivenciar nesses outros espaços onde a música está presente. O que isso quer dizer? Né, que a gente vai levar um repertório sim que é diferenciado, né, que a gente sabe que ela não vai ouvir nos dispositivos dela, porque não são músicas midiáticas, digamos assim, e levando um repertório amplo aí para essa criança, para que ela tenha essas vivências, né? Então a gente tem que sempre dar um pouco a mais, mas sempre também considerando toda essa experiência que a criança traz, todas essas músicas que ela gosta, enfim. Eu acho que é um pouco por aí, Graziela. Perfeito, querida. Acho que é bem por aí mesmo, né? A gente nota a tua paixão até na fala, né? Fala sorrindo, é muito bom de ouvir. E realmente todo o teu sucesso e reconhecimento que a gente percebe acerca desses estudos, eu acho que é digno disso, né? Dessa paixão que tu trazes, né? E realmente a criança traz essas marcas, essas lembranças, né? Essa percepção infantil que é tão aguçada e não pode passar despercebida, né? E sim, a criança é um ouvinte muito atento, né? Então, que bom que temos você, né, nesses estudos, eu também, iniciando essa caminhada de pesquisa científica e também estou estudando isso, né? E realmente é de total relevância que a educação musical na infância seja, sim, estudada, né? Na pergunta próxima que eu tenho você já desenvolveu projetos para a promoção da educação musical na infância? Poderia citar quais foram esses projetos e seus principais objetivos? Então, conta pra gente um pouquinho, conta pra nós e para os ouvintes, né? Vai que alguém ainda não conheça os seus trabalhos e a gente gostaria muito que eles fossem divulgados aqui. Bom, como eu falei anteriormente, a minha experiência com educação musical para a infância começou durante a minha graduação. Então, eu tive a grande sorte, o grande privilégio de ser aluna da professora Beatriz Hilari, né? E foi com ela que a gente começou um trabalho na extensão universitária da Universidade Federal do Paraná, né? Então tivemos essa primeira experiência de musicalização infantil, né? Esse interesse por criança, ele é engraçado, acho que muita gente vai se identificar com isso, porque quando a gente tem às vezes uma motivação pessoal, a gente busca, né? Então a gente vê muitas pessoas falando: eu comecei a compor música para criança depois que eu tive filho, comecei a querer dar aula para criança depois que o meu sobrinho nasceu, né? Então a gente vê que as pessoas vão se interessando às vezes por algo a mais, outras não, né? Mas muitas sim. E o meu primeiro interesse foi a partir do nascimento da minha filhada, a Emily, que agora tá com 21 anos. Ai, meu Deus.
E aí eu quis muito trabalhar com essa faixa etária, com os bebês, por conta dela, né? E aí, aliado a isso, chegou Beatriz Hilário na Universidade Federal do Paraná. Então, pude unir o útil ao agradável, né? E tive essa primeira experiência de musicalização para bebês lá, no projeto de extensão coordenado pela Beatriz. Né? Em 2006, eu quis fazer o meu mestrado na Bahia, né? Quis mudar os ares e do frio para o calor, e levei uma proposta de curso de extensão para a UFBA, né? Na Universidade Federal da Bahia, um projeto de musicalização para bebês. Até então, não tinha um curso de musicalização para bebês lá na universidade de forma sistematizada, né? A professora Diana Santiago, ela já havia feito algumas experiências com musicalização para bebês, mas elas foram experiências pontuais. Então, a minha proposta era levar um curso mesmo de extensão para a universidade, porque esse seria e foi, né, o meu objeto de pesquisa. Então, o curso ele foi muito bem aceito. Isso foi em 2006, foi quando eu ingressei no mestrado, então a extensão começou um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, né? E o meu projeto de mestrado foi já sobre esse projeto, e até então não existia em Salvador, né, aula de musicalização para bebês, então lá foi uma proposta assim um tanto pioneira, né? E foi muito bem aceita por conta disso. Então, muitas pessoas procuraram o curso. Ele começaria com 2 turmas e logo de primeiro ele já foi ampliado para 5 turmas e depois ele foi ampliando cada vez mais. E aí começou essa experiência. Vale ressaltar que na UFBA já existia musicalização infantil, né, a partir de 4 anos, 3 anos e meio, mas não existia para bebês. Então, essa que foi a diferenciação. E, passado um tempo, eu comecei a coordenar esse curso e ampliar a equipe, né? Inicialmente, apenas eu dava aula, mas depois os alunos da licenciatura, da graduação foram se interessando e a gente foi, então, aumentando uma equipe e a minha responsabilidade também foi aumentando. Antes eu só dava as aulas, depois eu tinha que coordenar e pensar nesse planejamento aí como um todo, né? Então, comecei a trabalhar também com a formação desses estagiários, né? Então, a UFBA, ela foi uma grande escola para mim. Então, o meu mestrado eu fiz sobre o curso de musicalização, eu estudei sobre minhas próprias aulas, fiz um estudo de caso de uma das crianças, né? E no doutorado, ainda nesse mesmo projeto, eu fiz a minha tese sobre a formação de professores de musicalização infantil em projetos de extensão universitária, né? Trazendo essa importância da extensão, né? Como um espaço de formação mesmo, um laboratório, né, para os alunos dessa graduação. Né? Então, os objetivos, né, desses projetos, eles eram sim atender a comunidade e proporcionar as experiências musicais com essas crianças que estavam lá. E também um outro objetivo passou a ser também a formação desses professores. Né? Um outro projeto que foi desenvolvido por mim foi o Canela Fina Musicalização Infantil e o Grupo Canela Fina junto com a minha querida amiga Camille Levesque. Né? Então, quando terminei, o Grupo Canela Fina, banda, um grupo musical, ele surgiu em 2010, ele surgiu dentro da própria UFBA, né? Nós ensaiávamos lá, a nossa grande estreia também foi para os nossos alunos, dentro de um dos nossos projetos, que era o projeto Concertando, que era um projeto de levar a música para as crianças num espaço onde elas pudessem reagir da forma que elas quisessem, né? Fruir, né? Musicalmente da forma que elas estivessem com vontade, né? Poder dançar, poder chorar, enfim. Então, o Canela Fina, a estreia foi dentro desse projeto na Escola de Teatro da UFBA. E o Canela Fina depois ele foi criando uma vida própria e ele acabou se desvinculando da universidade. E quando eu terminei o doutorado, a gente criou o Canela Fina Musicalização Infantil, que é uma escola de música com foco em musicalização infantil. Inicialmente a gente tinha parcerias com alguns espaços, e a gente foi vendo que a gente poderia ter um espaço próprio. Então, em 2016, a gente criou
a Casa do Canela Fina, e que foi esse espaço de escola de música. Então a gente tinha o foco na musicalização infantil, mas também pôde ampliar essas experiências para aulas de instrumentos, né, aulas de musicalização para idosos, formação de banda, enfim, uma série de outras atividades que poderiam ser inseridas ali, porque a gente tinha um espaço físico para poder fazer essas atividades, né? Então, além disso, o Canela Fina continuou, né, como banda, apresentando em vários espaços em Salvador, né, em escolas, em praças, em teatros, enfim, em várias esferas, né? Só que em 2018 eu passei no concurso na UFMG e me mudei para Belo Horizonte, né? Então o Canela Fina continuou lá com o Camille, continua até hoje fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então tanto a banda quanto a escola continuaram lá sob a coordenação dela e direção dela. E aqui eu me deparei com o Centro de Musicalização Integrado, que é um órgão complementar da Escola de Música, que é um espaço onde a extensão é fortemente trabalhada, né? Então, estou em casa, né? Podendo trazer toda essa experiência que eu fui acumulando ao longo desse processo, né? Então, o CMI é um espaço para a formação de professores, mas ele também é um espaço para ensino e pesquisa, né? Então, esse trabalho ele acontece sempre de forma muito integrada, né? A gente tem aulas de musicalização desde bebês até adolescentes. A partir de 6 anos, as crianças fazem aulas de instrumento e tem outros projetos que são vinculados ao CMI, que também trazem experiências musicais para as crianças, para os nossos alunos que atendem, né? A gente atende a comunidade de Belo Horizonte e região. E aí a gente oferece, né, coral e orquestra, que é um projeto Música para Todos, coordenado pela professora Betânia Parisi, né? Vale dizer também que o CMI, todas as aulas são inclusivas e nós temos atendimentos especializados de musicoterapia e educação musical especial, né? Todos passam por uma avaliação e essa parte é coordenada pela professora Marina Freire, que é a vice-diretora, né? Eu atuo como diretora e ela como vice, então a gente trabalha muito juntas, né? E eu, além da direção, coordeno as aulas de musicalização. Sempre também com esses mesmos objetivos, né? Da formação dos professores e de poder trazer essas experiências musicais para as crianças da comunidade. E um outro projeto que é vinculado ao CMI é o Grupo Bambulha, que é um projeto que eu idealizei em 2019, que é um projeto de extensão e é um grupo musical, né? É um espaço para que alunos da licenciatura tenham para poder criar, se apresentar. Então é um espaço de performance, é um espaço de criação, né? Onde a gente vai para escolas, a gente apresenta em teatros, em praças, enfim, é um grupo musical, né? A gente dá oficinas para professores, oficinas para as crianças. Então, atualmente, né, o que eu faço condiz muito com essa trajetória que eu fui criando aí nesses tantos projetos ao longo dessa jornada. Menina, que lindo te ouvir. E eu chamo de menina porque a gente te vê assim, né, em palestras, e tu tens esse jeito de menina, né? Nem diria que tu já tem uma filhada de 20 anos. E que lindo isso das motivações, né? Realmente eu tô agora concluindo o meu mestrado e eu fui motivada realmente pelos meus filhos, né? Eu tenho gêmeos e eu tive isso, né? Já tive conexões com a música há muito tempo, a minha vida inteira, de canto em coral e ser apaixonada, né? Por todas as artes, na verdade, mas especialmente o contato com a música foi mais democrático para mim. Eu consegui sempre estar inserida em grupos de música, né? Mas realmente com meus filhos também aflorou. E isso nos arrasta, né? Faz a gente ter mais gana, né? Mas talvez não, como tu disseste, não. Tem pessoa que não, é só pelo estudo em si, né? As motivações são outras. Mas realmente, quando a gente tem uma motivação pessoal, acaba nos gerando mais força para buscar, né? Mais gana de buscar conhecimento. E que honra, né? Tiveste a professora Beatriz Hilário, né? Nesse início. Então, que bacana, né? Uma pessoa de grande referência também no mundo acadêmico. Então, a tua história é de encantar.
E seguindo então a nossa conversa, tratando-se do ensino de música para bebês e crianças pequenas, quais atividades podem e devem ser oferecidas? Obrigada pela tua pergunta, Graziela. Então, pensando nessa parte prática, né? O que a gente deve oferecer para as crianças? Eu digo para você que a gente deve oferecer a maior diversidade possível de repertório, né? Mas a gente também deve oferecer experiências musicais de formas diferentes. Eu falei um pouquinho isso lá no início, né? Então, o que a gente leva para as crianças, né, são atividades, né? A gente tem muito a referência do CLASP do Swanwick, né? Eu acho que ele traz ali experiências musicais de uma forma muito bem organizada, né? Então a gente tem a gente prioriza a questão da criação, da apreciação e da performance, sempre de formas muito ativas, né? Então a gente procura, através, né, dessas atividades, trazer experiências com movimento, né? Lembrando que criança é corpo, então o movimento ele vai passar por todas essas experiências, né? E essa performance, ela passa por vários lugares também. Ela pode ser uma performance corporal, ela pode ser uma performance vocal e ela pode ser uma performance instrumental, né? Ou utilizando tanto instrumentos musicais quanto objetos sonoros, né? Ou utensílios domésticos, enfim. Coisas, materiais que produzam som. Então, a gente traz para as crianças, né, todas as atividades que são trazidas numa aula de música, elas têm objetivos musicais muito bem definidos. Então, por exemplo, se a gente começa com uma canção de roda, né, ela propõe alguns movimentos, então a gente vai lidando ali com esse repertório, explorando o que ele tem, né, de mais evidente, né? Então, se a gente vai levar um instrumento musical, né, qual é a música que a gente vai usar? Então, a gente propõe coisas. Por exemplo, tem uma música que em dado momento ela vai fazer tum, tum, tum. Então, a gente, naquela música, entregou um pandeiro para a criança, né? Então, a gente espera que naquele momento a gente estimula que ela faça tum, tum, tum. Ela vai fazer? Não sabemos se ela vai fazer, né? Mas ela está vivenciando ali aquela proposta, né? E ela pode aceitar aquilo ou não. Algumas crianças vão fazer, outras crianças não vão fazer. Algumas crianças vão só observar, algumas crianças vão correr, algumas crianças vão parecer que não estão nem aí para a aula, né? E a gente vai elaborando aí essa percepção de que por mais que essas formas de participação elas sejam diferentes, elas acabam acontecendo, né? Então a gente tem muitos adultos, por exemplo, que nos mandam áudios, vídeos falando: olha, não faz nada na aula, chega em casa, faz tudo, né? Então a gente sabe que o que a gente está oferecendo ali está sendo de alguma forma aproveitado pela criança de alguma forma, né? Então a gente vai, enfim, estimulando essas competências, né, a partir de atividades práticas, sempre trazendo para o corpo. Então, se é uma apreciação musical, ela vai passar pelo corpo, ela vai passar por um instrumento para acompanhar. Enfim, as aulas elas são sempre muito práticas, né? Então, acho que é um pouco por aí. Verdade, a gente busca, né, nas crianças desde o bebê, hoje já com estudos desde o ventre, né, essas promoções de experiências, né, e realmente a gente deve diversificar, né, nem tudo uma coisa só, mas que a gente, né, até porque as pessoas são diferentes, as habilidades são diferentes, então quanto maior for essa oferta, mais assertiva é a chance, né, de suceder, dessa experiência musical acontecer, né, essa criação, essa apreciação, essa ligação do movimento com o corpo, né? Eu vejo muito isso na entrevista anterior também com o Thiago Madaloso, ele fala do termo que ele cunha, né, de criatividade, né, de criatividade, né? Então essa interação que é difícil dissociar, né, na criança, né, do movimento com a musicalidade. Então isso é de grande importância. E também a questão, né, vocal, corporal, instrumental,
E é bem isso mesmo, né? Que a gente tem essa liberdade de oferecer a diversidade, que a gente vai ter com certeza mais acertos, né? Seguindo aqui, então, nós temos uma nova pergunta, que é: qual seria o repertório mais adequado para utilizar com as crianças? E como você percebe as produções musicais feitas para este público? Obrigada por mais essa pergunta, Graziela. Né? Se a gente for pensar sobre repertório adequado para as crianças, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é sempre na diversidade. Eu acho que essa é a palavra-chave. Né? Já falei sobre isso aí em outros momentos também. Né, a gente fez até, vou contar de uma pesquisa que a gente fez recentemente, né? O Vinícius Carlos foi meu aluno de TCC e a gente elaborou um questionário para enviar para famílias, né? Para eles nos contarem um pouquinho sobre o uso da música no ambiente familiar para crianças da primeiríssima infância, ou seja, eram de bebês até completar 3 anos, né? Era um contexto de pandemia, as crianças estavam em casa, né? Então, às vezes, a gente vê crianças, né, muito novinhas que vão para creche, para escola, e essas crianças estavam em casa, né? E aí tem 2 perguntas que eu gosto sempre de contrapor. A primeira né, a gente perguntou para esses cuidadores se eles se preocupavam em oferecer algum repertório específico para os alunos, para as crianças, né? E muitos cuidadores que eram, normalmente, quem respondeu, em sua grande maioria, foram pais e mães, né? Então, o que eles traziam era assim: a gente se preocupa, a gente procura música feita para criança. Então aí foram citando alguns grupos, né? Umas pessoas vão levar assim as músicas mais midiáticas, a Galinha Pintadinha, esses grupos assim. A gente vê um grupo que vai se preocupar em proporcionar um repertório de grupos que dedicam seus trabalhos para a infância de uma forma talvez mais cuidadosa, talvez, digamos assim, dentro da minha percepção aqui, da minha opinião própria, né? Então, grupos como Palavra Cantada ou outros grupos que têm um trabalho bem específico para a infância, mas a gente também viu pessoas trazendo músicas, né, que eles escolhem para as crianças que ensinem alguma coisa, ou que ensinem, por exemplo, música que ensina o alfabeto, ou música que ensine algum valor. A gente vê aí algumas produções, né, de músicas religiosas para crianças, sempre ensinando algum valor. Então, assim, os pais se mostraram preocupados em levar este repertório para as crianças. E aí a gente faz várias outras perguntas, e aí lá pelas tantas tem essa outra pergunta que eu vou contar aqui para vocês. Que a gente pergunta assim: você percebe uma reação diferenciada da criança por determinada música? Se sim, nos diga qual é a música e qual é a reação. Nessa hora, a gente viu que as reações diferenciadas das crianças, elas estavam muito relacionadas a músicas que nem sempre faziam parte dessa produção de música para criança, né? A maioria colocou, ela bate palma quando escuta Arerê, da Ivete Sangalo, né? Outros escutam Iron Maiden, Queen, né? Foram trazendo músicas assim: minha filha gosta de cantar Chico Buarque comigo, né? Então a gente vai vendo uma infinidade de, né, Fala Mansa, tem vários exemplos, né? Mas vão trazendo as reações diferenciadas das crianças, ou seja, seria a forma como eles percebem a criança fruindo musicalmente, ou seja, tendo prazer em ouvir aquela música e reagindo corporalmente, vocalmente com aquelas canções, né? E sendo este um repertório dito, né, de adulto, né? Então, o que a gente faz? O que a gente pensa sobre isso? Né? Que as crianças, elas se relacionam com música, né? Não necessariamente uma música que foi pensada para o universo infantil, né? São músicas. Então, a criança, ela se apropria da música que está ao seu redor, muitas vezes relacionada também a experiências afetivas, né? Se ela tá ouvindo música com a avó dela, aquilo vai ter um valor. Se ela tá ouvindo com a mãe, aquilo vai ter um valor. Então, ela vai atribuindo outros valores além dessa escuta musical,
né? Então a gente percebe aí que a gente pode levar, né? Isso, nesse estudo a gente percebeu isso dessa forma, mas tem muitos outros estudos apontando, né? Como eu falei lá no início, desse desenvolvimento cognitivo das crianças e essa percepção aprimorada que elas têm desde a mais tenra idade, né? Então, o repertório, né, pensando na diversidade, é isso. A gente pode levar o que a gente quiser, né? E como diz o meu grande amigo Eugênio Tadeu, né, professor aposentado da UFMG, da Escola de Belas Artes, né? Ele diz, pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que tem que ser crítico, né, com o que a gente vai levar, mas a gente pode levar grandes experiências. Então, pensando numa aula de música, por exemplo, né, a gente pode sim levar essas músicas que fazem parte desse repertório que as crianças, que as famílias conhecem, que são músicas direcionadas para a infância, mas a gente precisa ir além, né? Então, o repertório ele passa aí pelas músicas da cultura popular, ele passa pela MPB, ele passa pela música erudita, ele passa por diversos lugares, por músicas, né, de outras culturas, pela música indiana, pela música japonesa, né? Então a gente pode ir buscando estilos diferenciados para ir nutrindo essa criança musicalmente, levando experiências, né, que ela possa ter ali na sua infância, né? E ela vai decidindo o que ela quer, o que ela não quer ouvir desde muito cedo, né? E ela vai construindo também as suas críticas musicais, né? Eu gosto dessa música por quê? Porque essa música tem violino e eu gosto de violino. Ou escuta essa música porque ela tem piano. Então eles vão identificando, né, coisas, ou eu gosto dessa música porque ela é agitada e eu gosto de dançar, né? Eles vão já trazendo as suas impressões sobre as músicas, né? Então a gente precisa sim ir nutrindo essa criança musicalmente. A gente sempre faz um paralelo também com a alimentação, né? Se a gente levar sempre arroz e feijão, se a gente só oferecer arroz e feijão para criança, né? Arroz e feijão é muito bom, né? Mas se você só oferecer arroz e feijão, ela vai ter uma deficiência em outras vitaminas, em outros nutrientes que o corpo dela necessita, né? Então é a mesma coisa musicalmente, a gente vai nutrindo ela para que ela aumente esse cardápio de opções e que ela possa sim ir escolhendo o que lhe agrada mais, né? E sobre as produções musicais feitas para crianças, a gente vê cada vez mais grupos e iniciativas que consideram realmente essa criança como esse ser potente, esse ser inteligente, esse ouvinte sofisticado, como traz Beatriz Hilary, né? E que trabalham, né? As músicas têm timbres diferentes, trabalham, né? O trabalho do Gordon traz muito isso, né? Dessa diversidade, é uma diversidade também de modos, uma diversidade de métricas, né? Então a gente vai oferecendo isso para as crianças e a gente vê cada vez mais grupos preocupados com essa produção. A própria Companhia de Música Teatral de Portugal, um material maravilhoso. Aqui no Brasil temos muitos grupos também interessantíssimos, mas a gente ainda tem essas produções que são talvez com um apelo mais midiático, né, que são músicas pobres, digamos assim, né, que às vezes nem usam instrumentos de verdade, né, usam ali MIDIs. Claro que a qualidade desses MIDIs tem melhorado muito, mas às vezes é muito simplificado, usam apenas um timbre, né? Já vi gente falando, compor para criança é muito fácil, basta você saber 3 acordes. Tudo bem, a gente pode compor com 3 acordes, coisas maravilhosas, mas não é só isso, né? Isso é só uma das possibilidades, né? A gente tem milhares, né? Então, eu acho que a gente precisa explorar isso de uma forma crítica e responsável. Acho que a gente tem muita responsabilidade nesse repertório que a gente oferece para as crianças, né? Porque muitas vezes são os adultos que estão ali, que podem proporcionar algum tipo de repertório, até que elas tenham autonomia para poder escolherem sozinhas,
né? Então, isso eu falo quanto educadores e enquanto pessoas mesmo, com as crianças que nos rodeiam, né? Então, acho que o repertório tem que ser diversificado. Isso mesmo, é ter esse cuidado, né? A gente fala em diversidade, mas não é qualquer coisa, né? Então, realmente, quem está aqui, que é ouvinte, está buscando algo melhor, buscando qualidade, né? Como a gente tem nos estudos a qualquer temática relacionada ao desenvolvimento humano, né? E a educação musical, a música é de total interesse, né? De todos deveria ser de total interesse, porque é algo que vem para contribuir com o desenvolvimento cognitivo, motor e dentre várias outras possibilidades de crescimento infantil, né? Então, realmente, não há, às vezes, essa preocupação de buscar algo de maior qualidade, algo que realmente possa promover na criança uma experiência musical, né? Então, que bom que estamos aqui, que bom que a gente está levando esse conteúdo, né, para os ouvintes e para todos que querem, né, que são estudiosos do assunto, para isso, que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado, né, nas nossas escolhas, para que a gente ofereça coisas de melhor qualidade. E falando nisso, né, em qualidade, e como você percebe a atual oferta de programas de musicalização infantil para bebês e crianças no Brasil? Interessante essa tua pergunta também, Graziela, né? Pensando que eu estou há 20 anos, né, trabalhando com musicalização infantil, musicalização para bebês, né? Eu fui percebendo que a oferta ela foi aumentando, né? Quando eu atuava lá, que eu era aluna da graduação, eram poucos lugares que a gente tinha musicalização para bebês, né? A gente tinha o projeto da Esther Beyer, né, no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos o projeto da Josete Feres, né, em Jundiaí. Nós tínhamos propostas de musicalização para bebês com o pessoal de São Carlos, com o pessoal de Brasília. O Ricardo Freire já estava fazendo um trabalho bem bacana também. Então, tinham algumas iniciativas, estou falando aqui mais as relacionadas talvez a universidades, a projetos assim de extensão, mas eu fui percebendo ao longo desse tempo como as ofertas foram aumentando. Vou falar, por exemplo, por Salvador. Quando eu cheguei lá, embora já existissem essa iniciativa de musicalização para bebês, isso já estava muito forte em Curitiba, né, em outros espaços assim. Lá era ainda uma proposta que estava chegando, né, dessa forma sistematizada, né, como eu disse, de musicalização para bebês, uma forma bem específica. E fui percebendo que essa oferta ela foi aumentando, inclusive pessoas que saíram do projeto que eu coordenava lá na UFBA, foram criando suas escolas, seus espaços, indo dar aula em condomínio, né, as pessoas foram ganhando esse espaço, né, tanto que hoje é muito comum a gente ter muitos outros projetos de extensão aí pelo Brasil, muitas escolas, Belo Horizonte sempre muito forte também nessa oferta, né? Quando eu cheguei aqui fiquei impressionada com a qualidade e com a quantidade de pessoas direcionando seus trabalhos para isso, né? Então a gente vê que existem muitas ofertas sim pelo Brasil, né? E a gente vê muitas propostas online, né? Muitos cursos online. A pandemia trouxe um pouco também disso. Eu vi, por exemplo, pessoas que trabalhavam presencialmente mudando a sua forma de atuar para o modelo online, o que também consegue fazer com que esse trabalho se expanda, né? No CMI mesmo a gente fez o trabalho online durante a pandemia, de musicalização para todas as faixas etárias, né? O nosso maior desafio foram os bebês e as crianças pequenas, né? Criamos um grupo, né, com o Thiago Madaloso, que já participou aqui também da série, com a Regiana, que também fez o último podcast, e com a Vivian, né, o nosso quarteto fantástico. A gente pôde discutir muito sobre, né, essa música para criança nesse contexto, né? No CMI nós fizemos uma pesquisa sistematizada, publicamos artigos, enfim. Essa oferta ela se expandiu, né, também desse modo
online. Então a gente percebe aí essa grande oferta, né? Mas uma sugestão assim que eu dou é a gente estar sempre atento assim para procurar, né, pessoas sérias, pessoas com formação, né, que tenham uma formação musical consolidada, que possam oferecer o melhor, né? Então, acho que o currículo de quem está oferecendo também é muito importante. Quais experiências que aquele profissional traz, né? Para poder oferecer um serviço desse nível, né? Que nos custa tanto, né? É tão caro, é um trabalho que tem que ser de tanta responsabilidade, né? Então, observar isso também é sempre muito importante. Sim, nós também notamos um crescimento, né, da oferta, e que bom, porque a gente precisa, né? E o nosso intuito aqui hoje é isso, né, que a gente democratize os conhecimentos a respeito da educação musical, que a gente traga, né, de forma até gratuita. Nesse momento a gente consegue fazer isso para que esteja disponível esse conhecimento às pessoas, né, para que seu acesso seja livre. Então a gente sabe que tu faz muito também nessa linha, né, de conhecimento gratuito compartilhado, e a gente te agradece muito por isso. A gente te vê assim como uma lutadora, né, nessa causa. Eu tenho a minha professora orientadora, a doutora Cristina Rolim Wolfebito, ela é inspiração para nós, porque ela também vem seguindo nessa linha, né, uma luta para a inserção da música na sala de aula, para o conhecimento, né, da importância, da relevância da educação musical, né, especialmente nas crianças. E o meu trabalho de dissertação também vem nessa linha, né, corroborando com isso, porque é o que a gente acredita, é o que a gente quer. Então, vamos fazer crescer essa produção. Então, vou deixar um espacinho aqui para suas palavras de despedida, que a gente está encerrando a nossa entrevista, né? A gente queria muito mais, mas tudo tem um fim, né? E você já tem que trabalhar e tem que correr, e nós também. Então, a gente tem esse tempo limitado, né? Mas foi de grande valia, foi de grande importância, com certeza. Então, vou deixar contigo para a tua despedida, querida. Mais uma vez, então, gostaria de agradecer aqui a Graziela pelo convite, parabenizar por essa série, por essa iniciativa, né, de fazer esses podcasts. Eu acho que é um material que fica documentado, outras pessoas podem usufruir, ouvir. Então, parabéns, Graziela, pelo trabalho. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a minha experiência. Me coloco também à disposição, se alguém quiser entrar em contato, pode me seguir nas redes sociais, né? Vou indicar o meu perfil pessoal, que é Angel Brook, Brook escreve B-R-O-O-C-K, mas também indico o Instagram do Grupo Bambulha, que é esse projeto que eu tenho coordenado, né, que tem sido um grande foco do meu trabalho, que chama Bambulha, é bem fácil. E também o perfil do CMI, que é o Centro de Musicalização Integrado da UFMG, esse espaço que atualmente está sob a minha direção, né, que é @ musicalização UFMG. Então, se você colocar a CMI, acho que você já encontra. Então, nos sigam nas redes sociais para acompanhar esse trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Então, chegamos ao fim de mais um episódio da série Música da Infância, hoje com essa querida professora Angelita. Então, saliento, né, para que vocês, ouvintes, sigam, né, seguir a estar a par dos principais movimentos e ações a respeito da educação musical. Serve de incentivo também, né, para o pessoal que está batalhando ali, e gratuitamente fornece tanto conhecimento. Eu já sigo nós, no nosso grupo de pesquisa, Grupem Artseed, já somos ali quase sócios, né, estamos sempre juntos e seguindo esses estudiosos que tanto nos ajudam, né, na caminhada. Então, professora, novamente o nosso muito obrigada, um grande abraço, bem apertado, e a vocês, ouvintes, o nosso obrigada também, e até a próxima entrevista. Grande abraço, gente! Educação, música e informação. Grupencast da UERGS. Bate-papo de qualidade. Sério.
Música na infância.